Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Ana Cora de Feito Podcast. Hoje temos o prazer de ter um convidado especial, um grande homem, um convidado, um amigo meu, e vou dar alguns detalhes sobre a pessoa dele. Ele é um professor de inglês, diretora executivo do programa Futuros Farmeiros de Moçambique e um jovem dinâmico, ah, e missionário retornado. Com isso, hoje teremos a oportunidade de falar sobre o agronegócio em Moçambique e como nós podemos nos tornar autossuficientes por meio da agricultura. Vamos aprender sobre técnicas de venda, técnicas de produção e como é que essas técnicas podem nos auxiliar a alcançar a autossuficiência. Desde já gostava de introduzi-lo. Seja bem-vindo, Dr. Tavira. Muito obrigado por esta oportunidade incrível. Posso mexer um pouco aqui, né? Sim, sim, pode. Ok. Fique à vontade. Tá bem, muito obrigado por esta oportunidade que me concede e espero partilhar um pouco daquilo que é a bagagem que trazemos, né? Espero poder ajudar a todos aqueles que nos escutam. Muito bom, muito obrigado pela sua introdução. Como ele disse, fiquem ligados para poder aprender. Não se esqueçam de subscrever-se ao canal, deixarem um like, comentar e partilhar com todas as pessoas, amigos, famílias lá em casa. Isso vai ajudar-nos a poder espalhar essas novidades, essas boas novas para as pessoas que estão do outro lado. Para começar essa nossa conversa, não é? Este nosso episódio, ah, quem é Loita Vira? Para além dos títulos, para além do seu background, quem é? Bem, Loita Vira iria começar dizendo que é o esposo da senhora Catarina. Bom, muito Então, bom. é o esposo, marido da senhora Catarina, filho, irmão e, sobretudo, um jovem que apaixonado pelo progresso do país. É um jovem que vem de uma família muito humilde. A propósito, eu venho de uma família em que tudo parecia ser impossível na minha vida. Lembro-me da época em que tínhamos que ir para Machamba às 4 horas, depois dali voltávamos às 11. Nunca tivemos oportunidade de passar férias, né? Lembro-me que quando chovia, vivíamos numa casa em que pingava, nós éramos acordados por gotas de chuvas naquela época. Yeah. Então, é um jovem que sempre sonhou e acha que um dia acreditou que um dia poderia fazer a diferença da própria vida dele, da vida dos outros. Em suma, seria este o Lloyd Tavira, basicamente. Muito bom. Obrigado pela sua introdução. Ah, Porque sempre por detrás de alguns títulos ou de títulos existem verdadeiramente um indivíduo por detrás com uma história, com sonhos e obrigado mais uma vez por partilhar isso. Sei que você serveu uma missão de tempo integral. Na altura eu estava de serviço missionário quando nos conhecemos. Ah, Muito bom esta parte sua. Ahm, mas gostava de saber aqui sobre a questão de onde veio a paixão pela agricultura. Bem, eu nunca estive apaixonado por agricultura, ou seja, Yeah, no passado, né? yeah, Porque cresci encarando que a agricultura era uma forma de castigo, então quando você tinha que fazer isso, eu nunca achei. A propósito, eu já, em algum momento, epá, eu sei que meu pai pode se ofender um pouco por causa disso, né? Houve uma ok. vez que eu me inscrevi no Instituto Agrário de Chimoio, porque eu acabava de fazer a 10ª classe, então os meus pais acreditavam que seguir, tipo, ter uma carreira neste lado seria algo bom para mim, mas devido à minha percepção, que eu acho que é a percepção de muitos outros moçambicanos, de achar que a agricultura de encarar a agricultura como um castigo e não exatamente como uma fonte de autossustentabilidade,
acabávamos ignorando. Mas acontece que quando retorno da missão, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com uma organização sem fins lucrativas, cá mesmo, em Maputo. E nesta organização, a proposta na época era que eu fosse gestor de campo. Eu não tinha não tinha um degree, assim podemos dizer, tipo uma formação na área, mas eu tinha a capacidade de poder lidar com pessoas, muito mais, e sobretudo já falava inglês, tinha um diploma de inglês, o que poderia, poderia facilitar a minha comunicação com os doadores que aquela organização tinha. Tipo, aquela organização queria que uma pessoa que fosse falar inglês estivesse por de frente daquele projeto. E este projeto envolvia agricultura, e com o tempo, os doadores, quando vieram para Moçambique para visitar a organização, visitar o trabalho, os primeiros dias, para ter as primeiras impressões, acabaram vendo que tinham outro tipo de loi, tinham outro Tavira, que se calhar poderia ser um instrumento para algo maior. E é dali que sou convidado para os Estados Unidos para a formação atual, que é de educação agropecuária, onde inclui já a gestão e muito mais. Então, de lá até cá, eu, ao executar os projetos, então acabei realmente entendendo que aquilo era algo que muitos de nós precisávamos. E hoje é isso. Uau, É. interessante. Então, a sua experiência muda quando você conhece organizações, você aprende mais, e você se destaca pela habilidade da sua língua. Por quanto tempo levou a sua formação? Ah, Aproximadamente um ano. Foi um curso intensivo. hum, Na verdade, foi algo que me marcou muito, porque estamos a dizer que eu carreguei uma formação de 2 anos em apenas alguns meses, aproximadamente 9 a 10 meses nos Estados Unidos. E foi muito intensivo, foi muito prático, sem dormir, sem muito, sem um tempo para poder relaxar, porque a organização na época esperava que eu pudesse aprender o máximo que eu pudesse, como vista iniciar um projeto que fosse beneficiar o povo moçambicano. oh, muito bom, muito bom. Essa experiência da cursos intensivos. Tive algumas experiências em cursos intensivos, mas bem curtos, online. E com isso, não é? As habilidades que você teve durante a sua formação ajudou-lhe para poder correr atrás de um projeto que queria implementar. Como esse projeto moldou a sua perspectiva sobre a questão da agronegócio em Moçambique, por exemplo? Bem, eu responderia esta pergunta, apesar de que não se fosse muito ético, né? Uhum, Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena questão. uhum, Será que acreditas que, ou achas que o povo moçambicano, ou seja, as pessoas que nos escutam, que nos vê, uhum. eles estão felizes com a sua situação atual, Em relação à agricultura, em relação à agricultura, em relação à economia? diria, talvez ser relativo a resposta concernente essa questão. Yeah. Sim, Para alguns pode ser sim, para outros não. ok. Uhum, Ok, eu daria um exemplo um pouco prático. uhum, Um indivíduo que trabalha nas bombas de combustível, yeah, este indivíduo ganha 8.000 meticais, imaginemos. O básico, é o salário mínimo atual. exato. E o que este indivíduo é capaz de fazer? No meu entender, este indivíduo recebe os seus 8.000 meticais que ele ganhou nas bombas de combustível, e depois o que é que ele faz? Ele vai, se porventura ele for comprar uma roupa, for comprar comida, for comprar, eh, for assistir uma televisão, for pagar, independentemente do serviço em que ele for a aderir com aqueles 8.000 meticais, este comprador, o que é que vai fazer? Vai pegar no mesmo valor e vai para a África do Sul. Se for para um restaurante, eu comi uma boa picanha, né? É um restaurante. Eh, um Tavira veio, trouxe, entendeu que tinha que levar a esposa para comer uma picanha.
Depois, o produtor da picanha, o que é que faria? Levava aquele dinheiro e levaria para a África do Sul, porque é lá onde se encontra a picanha. Porque os moçambicanos não têm ainda a capacidade de produzir a sua própria picanha. Então, só que o mesmo valor, quando vai para a África do Sul, quando chega lá, da próxima vez que o mesmo moçambicano Uhum. quiser ir para lá, o medical em que ele tiver já vai estar a custar-lhe, por exemplo, vai reduzir para 4 rand. Estamos a Yeah. dizer que perdemos o valor a partir do momento em que a nossa moeda sai do país. Uhum. Então, esta é a fase, ou é o princípio por detrás do FFN. É o princípio por detrás dos programas que nós temos tido, dos futuros. Nós falamos do futuro porque é esta natureza, ou são essas coisas que nós achamos que localmente podem muito bem ser coordenadas. Né? O dinheiro, 8.000 meticais que eu recebo numas bombas de combustível, independentemente onde for que eu seja, se eu porventura pegasse aquele 8.000, vou almoçar no seu restaurante, cujo este restaurante é de um moçambicano, e este moçambicano também, quando termina, leva naquele mesmo dinheiro que ele recebeu do agente das bombas, Uhum. vai comprar um frango com um produtor lá na comunidade. Aquele indivíduo que tem frango leva o mesmo valor que recebeu, vai comprar a ração com um produtor de milho, e o produtor de milho, então, esta moeda está a circular onde? A nível nacional. E circulando, o mesmo 500 meticais vai passar nas mãos de vários moçambicanos. Mas o que nós verificamos é que o metical, se calhar, circula nas mãos de uma, duas, três pessoas, depois vai para a África do Sul, ou vai para a China, ou vai para a Índia, ou vai para onde? Porque nós cá não produzimos. Então, FFM estabelece-se neste princípio de que as pessoas têm que começar a produzir. As pessoas precisam perceber que elas não têm diferença com o sul-africano. Nós somos seres humanos. Nós não temos diferença com o indiano. Temos diferença com os americanos. Sobretudo, quando estive nos Estados Unidos, Uhum. eu estive lá durante as duas estações, que era a primavera. Cheguei na época de inverno, o verão me apanhou lá e saí na época do outono. E um outro ano voltei de novo. Foi numa época da primavera, foi no mês de janeiro. E percebi que, com isso, os Estados Unidos da América têm apenas 6 meses para produzir. 6 meses? Apenas 6 meses para produzir tudo. Como é que se explica isso? Ali é que a pergunta é interessante. Esta é a pergunta que eu acho que todos os moçambicanos deveriam fazer, Uhum. né? Como é que podemos produzir tudo em 6 meses, né? E como é que os moçambicanos têm o ano inteiro com um clima favorável e ainda precisam de doação dos Estados Unidos? Então, o que é que os Estados Unidos fazem? Tive essa experiência que eu acho que vale a pena partilhar aqui. Exato. A primeira lição foi que íamos meter pintos. É um galinheiro, né? Íamos receber pintos. Estávamos a falar na época de avicultura. E naquele dia, o docente me liga, nesse caso que era o meu instrutor, muito cedo, para me avisar que até 8 horas estaríamos a receber pintos nos aviários. Eu, 8 horas, olhei para a temperatura, -11 graus. Vão sobreviver? Sim, eu disse, não é possível isso aí, como é que vamos meter pintos? Mas eu não quis, porque para não ter ali questões equivocadas. Às 8 horas, realmente fomos para lá. Só que quando chego lá nos aviários, entendo que o sistema ali era um sistema muito mecanizado. Tinha um sistema já com gás, tinha aquecedores com gás, muito mais, não sei o quê. Era um sistema incrível que interligava a agricultura, tinha lá resistências elétricas que depois poderiam acionar um fogo e aquele fogo ali poderia Tirar o criar um calor. calor e aquele calor dentro do aviário estava por aí a 35 a 40 graus.
Uau. temperatura ambiente normal, adequada para, para que as galinhas pudessem sobreviver. Então, no fim do dia, o instrutor me disse assim: o que é que aprendemos hoje? Então, eu disse para ele: epá, eu aprendi que não se pode julgar nada antes de podermos prosseguir com alguma, ou antes de ver. Ele disse: yeah, mas eu gostaria que você tivesse aprendido algo um pouco mais profundo. Sabe o que é que foi? Eu gostaria que você tivesse aprendido que nada é impossível, né? A questão que se deve fazer não é se é possível ou não é possível. A questão que se deve fazer é como tornar esta coisa que muitos acham ser impossível, possível. Então, com isso em mente, as coisas na minha vida deixaram de ser impossíveis. Ele até fez uma menção de uma palavra em que o Nelson Mandela diz que tudo é impossível até que alguém o faça. Então, é dali que surge essa bravura, esta fé. Eu acredito, eu quando volto dos Estados Unidos, começo a trabalhar com meninas, porque a organização simplesmente trabalhava com meninas desfavorecidas e muito mais. E muitas delas, por acharem que eram desfavorecidas, abandonavam a escola porque acham que casamento é a solução, não sei o quê, mas uma coisa que eu percebi é que muitos dos moçambicanos precisam de pessoas que acreditem neles. Então, eu às vezes posso acreditar nos moçambicanos mais do que eles acreditam neles mesmos. Hum. É, é um pouco profundo isso. Não, muito bom essa trajetória e ah, como é que chama a sua crença, não é, em cada indivíduo e no potencial que elas têm. Porque muitas das vezes nós podemos não acreditar em nós mesmos, não é? Às vezes precisamos de alguém que acredite em nós para que nós possamos passar a acreditar em nós. E isso é um fato, né? É um fato. E a sua experiência só prova que a questão de perspectiva, a questão da educação concernente a qualquer tópico em específico sobre a questão da agricultura, deu-lhe uma visão diferente, não é? Uma visão diferente da, de como é que funciona o processo, que não importa a estação, mesmo assim nós podemos produzir, não é? Ah, mas qual é a missão da FFM, não é? Futuros Farmeiros de Moçambique, na qual és o diretor executivo e presidente atualmente? Qual é a missão do FFM? Ahm, a AFFM, conforme havíamos introduzido em uma Exato. primeira fase, a Uhum. AFFM é uma organização juvenil, é, é uma entidade, neste caso, que regula o programa FFM. A FFM ah, defende os princípios, ou é a organização que providencia ambientes e recursos que ou as escolas, em base, nós trabalhamos com escolas secundárias, Uhum. numa primeira fase, através da disciplina de agropecuária que estão instalados no Sistema Nacional, e nós atuamos como apoio, como parceiros do governo em alguns distritos até agora, Uhum. onde disponibilizamos equipamento e recursos para que os professores possam melhorar a sua a sua produtividade de ensino, ou seja, as suas estratégias de ensino, trazendo assim pessoas, trazendo assim indivíduos do futuro que acreditam neles mesmos mais do que qualquer uma outra pessoa. Então, uma das coisas que nós realmente fazemos até então é ajudar os professores com manuais Uhum. e equipamos as escolas com alguns recursos como enxadas, sementes e muito mais. Nós Exato. não, diferentemente de outras organizações que dão farinha para pessoas desfavorecidas, Uhum. nós trabalhamos com as pessoas desfavorecidas de tal modo que elas não precisem de uma outra pessoa para que possa lhes tornar desfavorecido. Ou seja, transformamos o desfavorecido em favorecido. Vocês dão um instrumento para produzir e não E dão um anzol e não dão o peixe, exatamente. Então, ok? e ensinamos o caminho do rio para pescar.
É, muito bom, muito bom. Então, vocês atuam nas escolas secundárias, Uhum, especificamente, sim. com alguns parceiros, vocês têm alguns parceiros. ah, quais são os valores que vocês transmitem para além de dar um anzol? Uhum. Quais são, quais são os cursos que vocês dão por trás disso? Bem, temos um lema, Uhum, chamamos de FFM Motors, né, em inglês. uhum, O lema é para junto promover a honra, responsabilidade, dignidade e a integridade através da agricultura ou das atividades agrícolas, né? uhum, E fazemos da agricultura um instrumento para o desenvolvimento humano. Então, o que nós esperamos com tudo isso, ou seja, com as nossas estratégias de ensino, é que os alunos, que são o futuro do país, uhum. se tornem mais responsáveis, tenham um espírito de cidadania, né? Que tenham responsabilidade, que tenham, bem, que saibam encarar que eu nasci aqui e é minha responsabilidade cuidar deste país. Uau, gostei desses princípios e valores que vocês transmitem. Ah, Então, voltando para o nosso país, não é? Voltando para Moçambique e com a FFM, não é? Futuros Farmeiros de Moçambique, vosso programa, eu acho interessante o vosso objetivo e a vossa missão, tornar as pessoas autossuficientes, entregando-lhes técnicas de produção, não é? Independentemente da estação. Como é que você poderia diferenciar a questão da produção entre Moçambique e EUA? Como é que diferenciaria? Uhum. Qual é a diferença? Quais são algumas coisas que nós poderíamos, algumas técnicas que poderiam ser adotáveis para Moçambique? Bem, eu iria começar pelo início. Uhum. Ahn, bem, nós, de primeira a décima segunda classe, Exato. nós aprendemos que A, B, C, D, aprendemos um, dois, três, um mais um dá dois, muito mais. Ou seja, nós aprendemos uma ciência exata, aprendemos uma ciência taxativa, né? O que significa que, com base nesta ciência, nós somos ensinados pelo Sistema Nacional de Educação de que o tomate, o compasso de tomate Uhum. é 60 centímetros por 40 ou 60 por 1 metro, ou que o compasso de milho é 30 por 40, e é isso, né? É como se eu chegasse no seu campo e produzisse de uma determinada forma e julgar que está errado. Então, a diferença existente entre os Estados Unidos atualmente e muitos países da África, onde Moçambique é um deles, é essa, é que não há limite ou não há um padrão para que a agricultura seja executada. A agricultura é uma fonte de pesquisa. Cada erro que surge tinha que ser usado como uma forma científica de poder melhorar as próximas produções. Então, não é taxativo, tendo em conta que a questão de clima atmosférica, não sei o que, as coisas, tipo, tudo muda em algum momento. Então, nós precisamos acompanhar esse ritmo. E muitas das vezes nós temos um manual do ano, imaginemos que foi produzido em 2002, Uhum. e diz que o tomate produz assim, e para nós, eu sou um técnico, ou eu sou um engenheiro, então, epá, ninguém me ensina isso, porque eu aprendi isto, tá assim. Sim, tá correto, né? É bom pensar assim. Mas também somos da opinião de que é muito bom pensar que as circunstâncias mudam e que se calhar na época em que aquele manual foi criado, eram aquelas estratégias necessárias. Era de acordo com aquelas circunstâncias naquela época. Então, hoje podemos ser melhores em qualquer forma. Então, o americano está sempre a procurar ser melhor. O americano está sempre a ser criativo. O americano faz coisas que todo mundo diz que não é assim que se faz. Mas quando consegue ter o sucesso, então ele se torna um cientista. Uhum. É desse princípio que nós dissemos que é fácil ser um cientista. Nós não temos diferença, né, de fazer experimentos. É que nós não fazemos experimentos no nosso país. Nós não fazemos. Não, nós nos delimitamos bastante.
naquilo que nós aprendemos na faculdade, naquilo que nós aprendemos na escola, naquilo que aprendemos com os nossos pais. As coisas podem ser melhores em todos os âmbitos. Muito bom. Então, na sua opinião, é possível você ser bem-sucedido praticando agricultura? Na minha opinião, é, não é possível. Quer dizer, possibilidade seria limitar muito, né? É uma certeza, Tem certeza? é uma certeza Ok. ser bem-sucedido em agricultura. Por que que dissemos isso? Ok. Dissemos isso porque uma das coisas que aprendemos, por exemplo, no currículo americano, eu fui professor estagiário em uma das escolas secundárias durante o meu treinamento lá nos Estados Unidos. Uhum. E uma das primeiras lições que tive foi eh, marketing planning, né? Mas não era simplesmente marketing, era uma questão de marketing que determina os critérios de produção. Hum, Ora, vejamos, vamos constituir aqui alguém, um exemplo, né? Suponhamos que o Alberto, ok. ele pretende produzir, vamos supor, uma cultura, vamos supor, tomate ou cebola, independentemente do que achar, Yeah. frutas e vegetais. O que é que o Alberto geralmente faz? O que é que estando em Moçambique, ou estando no conhecimento adquirido, tipo em Moçambique, o que é que faria? Né? Diria que no Instituto eu aprendi que, bem, essas culturas são produzidas durante o inverno. O que é que tem que simplesmente ser produzido no inverno? Porque esta é a questão. Não, porque se formos a perguntar a esse indivíduo, ele vai dizer o quê? É possível, é simplesmente produzir couve, alface. Se for já notar, tem uma época do ano em que a alface está 50 meticais, uma pequena coisa assim. Yeah. Por exemplo, agora está barato. Sim, Não sei. agora você com 50 meticais tem alface para hoje, amanhã, tipo, Yeah. para 3 dias, né? Então, por que que acontece isso? Por esta particularidade, em que há muitos PAs, PAs significa pequenos agricultores, né? Há muitos PAs, ou seja, pessoas locais, produtores locais, comunitários, que produzem ao mesmo tempo, dado que as condições climáticas favorecem. Oh, Nesta época, é época de frio, então, sendo época de frio, a evapotranspiração, que significa que a capacidade da água poder evaporar ou sair do solo é menor. Significa que se eu tivesse que utilizar alguma coisa para regar, eu gastaria menos esforço, ainda que eu tivesse que pegar regadores, ir para o rio, regar manualmente, regaria hoje e depois só voltaria a fazer o mesmo na próxima semana, porque o processo da evapotranspiração é menor. Mas se fosse no verão, o que aconteceria? Se eu regasse hoje, depois batia uns 40 graus Celsius, o que aconteceria? Até amanhã ou depois da manhã eu teria que voltar a fazer o mesmo. Então, se eu estiver a usar recursos ou energia, o que é que faria? Eu perderia, ou seja, seria mais esforço e seriam mais recursos, mais credoleque se eu estivesse a usar uma bomba elétrica, né? Ou estaria a usar, se calhar, mais desgaste se eu estivesse a usar um exato. painel solar. Ou se for tipo uma motobomba, aquela manual, seria gasolina, né? Então, e também nesta época, há uma fraca ahm, aderência de pragas e doenças em culturas, Esta como época. legumes, sim. Então, o que é que acontece? Eu não quero gastar muito, mas quero ter um dinheiro. Então, é o que todo mundo está a fazer, né? Vou fazer o quê? Produzo. E como consequência, o mercado fica cheio. Uhum. Então, ali já não há demanda, né? Há muita oferta. E com muita oferta, o preço, o preço diminui. Uhum. Então, sendo que o preço diminui, acontece isso que está a acontecer atualmente. Mas podemos.
em inglês chama-se strategize. Strategize. Yeah. Isso Significa criar uma, criar um plano, criar uma é uma estratégia, estratégia. né? Não sei como é que seria em português essa palavra, mas para o sentimento que eu pretendo transmitir, só tem que sair mesmo. Ok. Precisamos primeiro fazer um estudo, né? Esse estudo parte antes de você colocar aquela semente lá no solo. Primeiro parte na identificação da cultura, o que é a cultura, ah, com base no o que é, quem tem o hábito de comprar esta cultura, né? Neste caso, eu preciso ver, fazer um estudo de mercado, né? Depois que eu identifico quem deve comprar esta cultura, o que é que eu faço? Eu pego se esta pessoa tem dinheiro para comprar, apesar de ele ser uma pessoa que consome, tem capacidade, qual é a capacidade que ele tem De comprar de isto. poder comprar isto? Então, sabendo que ele tem uma determinada capacidade, quantas pessoas mais existem como ele? Eu devo confiar. Mais clientes. Mais clientes, exato. Então, depois dali, isso vai me ajudar a fazer o meu plano. Chama-se plano de negócio. Nem Exato. temos aquilo que nós chamamos de pirâmide, tipo uma espécie de um triângulo assim, que dissemos que temos mercado-alvo, mercado qualificado, mercado em potencial, e temos, enfim, o total da população. Então, é possível ou é imperioso potencializar o mercado antes de você colocar a semente, né? Depois que você coloca lá a semente, depois que você faz todo esse estudo, você até pode fazer em contramão. Aí voltamos para aquela minha primeira experiência, quando dissemos que a questão não é se os pintos vão sobreviver ou não vão sobreviver. A questão é como fazer os pintos sobreviver. Solução. Sim, porque se produzirmos no momento em que todo mundo está a fazer, vamos gastar ainda recursos e vamos gastar a nossa energia e dinheiro, neste caso, que são recursos, e tempo. Mas se fizermos o que ninguém mais faz, certamente estaremos em altura de fazer melhor que os outros. Então, estaríamos a puxar a vantagem para o nosso lado. Espera aí. Então, a sua estratégia em relação à produção é o inverso do normal. Enquanto Exato. que as pessoas estão produzindo agora, por exemplo, alface nesta época de inverno, Sim. que é mais fácil, Uhum. gasta menos água, menos rios, etc. Você faria o inverso. Sim, eu produziria milho, por exemplo, nesta época. Por que milho? Hã? Bem, eu produziria milho, Yeah. porque o milho é uma cultura que cresce melhor quando há calor. Então, é uma cultura que não só depende da água, mas depende muito da luz solar. Tem aquele caule que sobrevive da própria água. Então, o que que acontece? Ele é sensível nesta época. É muito difícil fazer crescer o milho nesta época, né? Então, em contrapartida, ontem mesmo eu comprei uma maçaroca pequenina assim, a 20 meticais, né? Então, estamos a dizer que é difícil produzir o milho nesta época, mas não é impossível produzir o milho. Nem é tão difícil com uma pequena pesquisa. Nem precisamos aplicar os produtos exatos. Existem produtos químicos que podemos usar como pulverizar com eles, de tal modo que possamos proteger a própria planta, né, do frio excessivo e boostar aquilo que é o crescimento normal do milho e vender um milho pequenino assim a 20 meticais. Uau. Essa sua psicologia reversa no âmbito da agricultura é extraordinária. Produzir numa época em que as pessoas não estão produzindo. Você acha que este é o maior perigo da agronegócio em Moçambique? Você acha que, por essa razão, que há época que a gente tem tido, por exemplo, nesta época, muito mais fácil a gente encontrar alface no mercado. O que Uhum. significa que existe muita gente produzindo, como tu disseste. Ah, isto constitui uma vantagem para os agricultores, se eles têm um Ah, padrão de produzir na mesma época. Se existe uma vantagem, qual é? Desvantagem, qual é?
Bem, eu faria uma outra questão para poder responder essa. Ok. Ok, Moçambique, graficamente, o Instituto Nacional de Estatística Uhum. revela que 70% da população moçambicana vive com base na agricultura. Exato. Ok, se 70% da população moçambicana vive com base na agricultura, não era esperado que os moçambicanos não fossem depender dos outros para lhes alimentar, uma vez que 70% dos mesmos vivem com base na agricultura e já praticam essa atividade? Yeah. Então isso significa que algo está errado aí, né? Sim, não poderíamos esperar de uma USAID, nem, sei lá, independentemente do que for a organização, para poder nos beneficiar. Porque 70% já tem a técnica, já produz. Por que que Uhum. temos que ter de outro lugar? Se nós produzimos. Sim, eu acho que o que devia acontecer, o que tinha que, o que constitui um problema é que nós buscamos por oportunidade. Buscamos por oportunidade. Há muitos jovens por ali que dizem que eu tenho um bom plano, mas ao mesmo tempo me falta financiamento. Eu acho que há milhares de jovens. Eu também fui um desses jovens, né? Mas não Eu é já criei verdade. porcos. Mas não é verdade. Não, Qual é a verdade? não. Eu acho que na verdade, a verdade, na verdade. Sabe? Português. Ok. Acho que o que tinha que acontecer, o que as pessoas deveriam, o maior problema, e que se todo mundo percebesse isto, seria a solução para o bem do país, é esta coordenação. Por exemplo, se eu estivesse a produzir amendoim e existem consumidores de amendoim, Uhum. e uma outra pessoa também produz o quê? Produz feijão. Ok, um grande exemplo que eu aprendi. Cada estado nos Estados Unidos, são 50 estados, Uhum. mas cada estado nos Estados Unidos, no âmbito da agricultura, tem uma responsabilidade. A responsabilidade é qual? Se você quiser batatas, todo mundo, você sabe, você pode estar, por exemplo, em Washington, né? Sim. Mas eles vão dizer que a batata é oriunda de Idaho. Idaho é conhecido como o maior produtor da batata. Porque é a responsabilidade, ou seja, os cidadãos de Idaho acham que seria conveniente serem maiores produtores. E eles fazem este negócio a nível do país inteiro, ou seja, alimentam. Tendo em conta que tem aquela coisa de pouco tempo, né? Eles usam isso, porque temos 6 meses. Mas durante 6 meses, se eu produzir batata, alface, cebola, não sei o quê, que tempo eu vou ter para tomar conta de tudo isso? Não teria tempo. Mas se eu apenas me concentrar na batata, o meu irmão lá em Utah, ou Illinois, se concentra no milho. O outro meu irmão, por exemplo, lá em Missouri, se concentra na criação de animais. O outro se concentra, por exemplo, em soja, né? E depois dali, como é que seria a economia nesta época? Este compra batata com aquele compra amendoim com este compra milho com aquele com aquele, com aquele, e assim sucessivamente nós acabamos regulando o quê? Aquilo que são as nossas, aquilo que são as nossas, aquilo que é a nossa economia. Mas se todo mundo, por exemplo, num bairro pequeno, por exemplo, como o de Boane, ou num distrito de Boane, é tido como celeiro da província de Maputo. Se todo mundo em Boane está a produzir couve, quem em Boane vai comprar couve de quem? Todo mundo virou produtor do mesmo produto. Exato. E se ninguém compra couve de quem? Para onde é que vai aquela couve que não foi consumida? A lixeira. Então gastei o quê? Energia e recursos. Então eu acho que falta coordenação. Nós precisamos buscar oportunidades. Não precisamos esperar que a oportunidade venha até a nós, mas precisamos entrar nesta contramão, fazer
criar pequenas comunidades neste âmbito para que pudéssemos ser mais bem-sucedidos. Se os 70% da população moçambicana coordenasse neste âmbito, eu acho que Moçambique seria o país mais rico do mundo. Uma boa observação. Mas se estás a dizer que os países lá fora eles produzem desta maneira, ou seja, cada estado produz uma determinada coisa, ou pratica pecuária e outros praticam agricultura, e assumimos que Moçambique, como disseste, 70% da população sobrevive na base da agricultura. Ah, a minha questão, a minha questão seria, ah, é que na verdade não é uma questão, é que na verdade os outros países, não só se baseiam na agricultura, mas diferente de nós, ah, 70% dito baseiam-se na base da agricultura. Não haveria um desequilíbrio com que eles haviam ou havíamos de nos sustentar. Se dissemos que ah, a agricultura é a base da nossa sobrevivência, Hum? como é que seria esse jogo? Como é que poderíamos virar esse jogo? Se assumimos que 70%, Uhum. uhum, a sua perspectiva. Ok. Então, como é que isso beneficiaria o país? Ou se assumíssemos? Exato, porque estou partindo do pressuposto que os outros estados, como disseste, Illinois, Idaho, etc., eles não só vivem na base Da da agricultura, agricultura, existem várias coisas lá. outros serviços. Enquanto que nós, a gente faz especificamente esta cultura para a nossa sobrevivência. A pergunta que eu faço é, como é que seremos capazes de reverter isso, uma vez que esta é simplesmente A ah, única a fonte. única fonte, não é? Uhum. Como é que podemos... Ahn, bem, eu vou dar um outro exemplo. Há dias atrás eu estive aqui a comunicar. Uhum, Nos anos 2000, 99, 2000, o meu pai trabalhava na Mecanagro. E tinha um outro tio que trabalhava na Testa África. Tinha um outro que trabalhava numa empresa chamada Agricom. uhum, Bem, essas três empresas, em suma, uhum. têm como base na agricultura. Mas para que essas três empresas funcionassem, envolviam mecânica, envolviam inovações, envolviam tecnologias. Testa África, por exemplo, tinha aquelas máquinas de manta, fazia, Teciam. sim, para poder tecer o algodão, né? Então, com base nisso, eu acredito que a economia de um país, se nós temos, por exemplo, a agricultura como a base de sustentabilidade do país, significa que é o nosso ponto forte. E sendo este nosso ponto forte, estamos a dizer que os outros países que não têm a agricultura como seu ponto forte precisam de nós. E se os outros países precisam de nós, porque nós temos isso como um recurso, o nosso maior recurso, quando é que algo se torna um ponto forte? Se torna um ponto forte quando eu consigo alimentar a minha família e depois sobra para poder dar para alguém. É o mesmo que os Estados Unidos faz. Eles conseguem comer e depois conseguem doar para a África, né? Então, se Moçambique fosse conseguir produzir de igual modo, Angola, por exemplo, que o seu ponto forte é petróleo, né? Se calhar iria querer se beneficiar do feijão que o moçambicano produziu. Então, podemos sim usar do nosso ponto forte para atrair os outros serviços que o país precisa. Então, tenho muito feijão, você quer meu feijão? Então, gostaria que me desses caro. No comércio. Exato. Existiu isso na história, estudamos de comércio triangular. Yeah. Os países da Europa eram ricos por causa disso, né? Não é acordado a dizer que é comércio triangular. Sim. Pegava-se miçangas, sei lá, da Índia, era o ponto forte deles, né? E depois tinha outro que pegava escravos da África, transportava para a Europa. Então era assim sucessivamente. É o mesmo, o comércio triangular, né? Ainda pode ser implementado.
através, a partir de um mecanismo ou de uma certa forma, decisão econômica, neste caso, que chamaríamos de capitalismo. Capitalismo é quando, eu compro isso contigo, você compra isso comigo, mas eu crio a necessidade de você poder fazer isto com aquele, muito mais. Hum, que é muito bom. Obrigado pela sua perspectiva. Uhum. É muito interessante essa perspectiva. Agora, a questão que eu tenho agora sobre a FFM, não é? Sobre os serviços que vocês prestam, não é? Ah, sobre os projetos que vocês têm. Se porventura existe ou poderá existir no público alguém que tenha interesse. Ah, yeah. Bem, a FFM, conforme dissemos, é uma organização sem fins lucrativos. Uhum. Nós estamos abertos, né? Partindo do princípio em que meu país, minha responsabilidade, Exato. né? Então, nós ensinamos os alunos, os professores de agropecuária ensinam os alunos a terem espírito de cidadania. Então, para todos os internautas que nos assistem, Uhum. tem muitas formas de participar no FFM, né? E nós olhamos para o futuro, perdão, futuro do país, o futuro dos filhos de quem nos assiste e o futuro do jovem que também nos assiste. Uma das coisas que fazemos, nós fazemos palestras que são 100% gratuitas, nem gratuitas, tirando a logística neste caso, dependendo, Exato. nem gratuita no sentido de que é algo que muitas outras pessoas ou empresas ou empresários fariam cobrando. Mas nós fazemos essas palestras, sobretudo trabalhamos com institutos de formações profissionais, de modo a ajudar-lhes a ter uma visão que poderá trazer aquilo que aprenderam, né, que é técnico, a ajustarem, né, tirar aquilo que é do Sistema Nacional de Educação para a vida real. Né. Então, damos palestras como essas e ampliamos a visão. E outra coisa que nós fazemos, conforme eu já havia falado no início, nós Uhum. providenciamos recursos para que as escolas secundárias e os professores, alunos tenham condições favoráveis para poderem aprender o espírito de cidadania, poder aprender liderança, poder aprender honra, responsabilidade, dignidade, porque são esses valores que em algum momento um país deve agregar para o Exato. seu desenvolvimento, né? Nós usamos a agricultura como a base, mas com base nisso, esperamos que o aluno participante na FFM seja considerado um bom polícia amanhã, uma boa enfermeira, bom, um bom doutor, um bom médico, um bom mecânico, né? Uma pessoa com ética, integridade, dignidade e muito mais. Então, são esses valores que nós sempre pregamos, diria assim, Uhum. em palavras mais simples, né, aos professores, para que eles possam colocar sempre isso em mente. Em suma, é isso. Oh, muito bom, muito obrigado. Por outra vira, como é que você gostaria de ver como é que chama? Como é que tu gostaria de ver o agronegócio em Moçambique daqui a 10 anos? Partindo do pressuposto que você já tem uma experiência, além disso, a FFM está fazendo um ótimo trabalho. Pude participar daquele convite que havias me dado a última vez lá em Moamba, né? Uhum. Sim, então pude ver vidas mudadas daqueles jovens, né, que estavam naquela instituição. Como é que você vê, eu gostaria de ver daqui a 10 anos, o assunto agronegócio em Moçambique? Ahn, gostaria de enaltecer numa primeira fase uma frase em que o presidente da República deu, né? Yeah. Né? Uma família, uma horta, né? Ah, Bem, é assim, nós podemos encarar esta frase, né? Tirando a questão de quem disse, ok. né? Porque muitas das vezes o que nós fazemos
é julgar porque, epá, eu não gosto do Tavira, então Tavira disse isso, então, epá, não vou lhe escutar, não tem interesse o que disse, né? Então, eu poderia exaltar primeiro as pessoas que nos assistem, tirando, tirando a pessoa que disse, faz muito sentido, né? Uma família é uma horta. O espírito alimenta-se se o corpo estiver saudável. Então, se na minha casa eu tiver que comprar tudo, se na minha casa for difícil de alimentar a minha família, vai ser difícil que o meu filho vá para a escola, né? Vai ser difícil. Nós trabalhamos tipo na organização anterior que eu disse que eu trabalhei, né? Eles geralmente escolheram esse lado humanitário porque há muitas desistências nas escolas secundárias, porque as meninas preferem casar do que terminar os seus estudos. Ou, em contrapartida, preferem ir a Machamba, né, e procurar lenha para vender, para poder sobreviver. Mas se todos nós tivermos esse hábito de ter um couve ali, um alface ali, alguma coisa ali dentro do nosso próprio quintal, né? Pelo menos, por mais que eu não tenha uns 5 meticais para ir comprar óleo, né? Não tenho 5 meticais para comprar óleo, mas tenho um frango que está cheio de gorduras, porque tenho minhas galinhas na capoeira, né? Tenho minha couve, que estou a utilizar o excremento daquele meu próprio frango, daquela minha galinha. Faço ali uma pequena irrigação, despejo aí, faço uma irrigação ali e a cultura cresce, né? Então, eu acho que é uma mentalidade que tínhamos que abraçar. Eu acho que é uma iniciativa nobre, nem lamentar de que simplesmente podemos julgar por causa da origem de onde veio. Mas é algo que eu também acho, eu acho que eu também espero, que eu também sonho que todo moçambicano já esteja em condições de se alimentar. Bom, muito obrigado por partilhar isso. E com isso, qual seria seu conselho para um jovem que, que deseja abraçar o curso da agronomia? Eu diria que é a melhor coisa, é a base da riqueza, é a base da sustentabilidade do país e que não tem como não ser bem-sucedido sendo um agricultor. Eu encorajo a todos os jovens, realmente, né? Todos que nos assistem e tal, a não temerem das pragas. A agricultura, para começar, é uma atividade de muitos riscos, mas também torna-te uma pessoa muito experiente, dado a questão de possuir muitos riscos, né? A questão de ter muitos riscos faz com que eu seja mais inteligente. Então, cair não é mal, né? O mal é cair para trás, né? Então, sempre que cairmos, né? Isso fica, eu acho que seria a minha palavra-chave hoje, é permitir que caiamos sempre. É bom cair, mas cair para frente. Sempre que tropeçarmos, é uma pedra. O que é que geralmente faz? Sempre que a gente tropeça, a intenção é de querer equilibrar e acaba dando um passo muito maior, que é para compensar aquele chute que demos na pedra para Uhum. podermos equilibrar o nosso corpo. Então, cair é muito bom, né? É melhor ainda quando caímos para frente. Então, que possamos cair para frente. Muito interessante, cair para frente. O Denzel Washington, ele disse algo bem interessante com somente isso. Ele disse, fail forward, Exato. é, aí para frente. No sentido de quando tu fores a cair, que não seja para desistir, mas para que aprendas e levar-se E continuar adiante. em frente. É Uhum, exatamente isso. Então, eu encorajo a todos. A agricultura não é fácil. uhum, Pragas e doenças, coisas inesperadas. Mas cada vez que acontece uma coisa, nós precisamos. Por isso que é importante aquela pesquisa que eu falei. uhum. Né? É importante saber quanto de água o feijão precisa, quanto de pesticida, quanto não sei o quê. Então fazemos um registro de todas essas coisas, para que caso não dê certo,
apesar de termos usado tudo isso, então saberemos que há algo mais. Fiz tudo isso aqui correto, conforme a pesquisa do tal fulano, mas ainda assim tive resultados negativos. O que deve ser? Então, com base nisso, acabamos indo para frente, descobrimos mais uma outra coisa. Eu acho que deveria talvez ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Então, é basicamente isso. Então, é desafiador, mas é muito remunerável. É muito. A agricultura, eu costumo dizer sempre que falo com os meus pais, ah, se eu estivesse no Chimoio, com aquelas condições que estão lá, eu acho que daqui a 2 anos eu seria um milionário, no verdadeiro sentido. Uhum. Sim, tipo com o conhecimento que eu tenho hoje. Apenas que estou aqui, não tenho os mesmos recursos e, e tenho uma outra ocupação, mas se hoje mesmo, ah, se alguém me dissesse que o que você faz acabou o emprego, eu acho que não ficaria triste. Não ficaria. Eu voltaria para minha terra e usaria os recursos e me tornaria um milionário. Um grande plano B. Estamos assim porque queremos que muitos tenham esta visão de se tornar milionários com os recursos que eles têm. Tá? Para mim, nada vale ser um milionário sozinho, eu, né? Se os outros continuam a reclamar. Então, é isto que me motiva a trabalhar com a FFM, é isto que me motiva a trazer esses movimentos. Né? Porque se eu tivesse que ser eu teria ficado nos Estados Unidos, em que me pagariam US$ 35 por hora, por limpar uma simples janela. Ainda assim seria milionário também. Yeah. Mas não é sobre mim, não é sobre nenhum adulto, não é sobre o governo, não é sobre ninguém. É sobre o futuro. Eu entendo que o país é a minha responsabilidade também, porque eu nasci aqui. Esta é a razão que eu não preferi ficar nos Estados Unidos. E entendo que todo mundo precisa ter isso em mente para que individualmente os alunos que são o futuro do país se tornem milionários. Em suma, seria isso, né? Uau. Muito obrigado, bro Tavira, por nos enaltecer e dar-nos esses insights sobre a agricultura e como a visão da FFM ah, pode ser aplicada no nosso país e a missão que vocês carregam, juntamente com a visão. É uma grande visão, é uma grande ambição. E sem sombra de dúvida, vamos aplicar os princípios que fomos ensinados pelo Brotavira, o presidente da Associação dos Farmeiros de Moçambique. E desde já gostava de convidar cada um de vocês a deixar um like, a comentar, a partilhar este vídeo e subscrever-se no canal. Isso vai ajudar-nos a alcançar mais pessoas ah, que poderão se beneficiar deste conteúdo e dos conteúdos que iremos partilhar convosco. E desde já agradeço a cada um de vocês e especialmente ao Tavira por aceitar o nosso convite de fazer parte deste episódio. Aprendemos bastante que a agricultura não é só sobre plantas, mas sobre técnicas de produção, sobre como nós podemos aplicar os conceitos de agricultura reversa, não é? Uhum. Produzir numa época que as pessoas não estão produzindo aquela cultura. Isso dá-nos mais autoridade, dá-nos mais vantagem no mercado da, da agricultura cá em Moçambique. E para encerrar este podcast, até o próximo episódio.